Centro Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de reflexão, por mais essa oportunidade de podermos nos saborear com todos esses temas maravilhosos da nossa doutrina espírita. Que os amigos espirituais, os nossos companheiros, que tanto nos querem bem, possam estar nesse momento intuindo os nossos corações, para que possamos sentir cada palavra aqui, refletida, debatida, calando fundo em nossos corações e fazendo a nossa transformação moral, a nossa realização da nossa reforma íntima. Obrigado, Jesus, obrigado pela oportunidade de ter essa doutrina. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de poder vivenciar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás a cada dia, a cada momento. Que Tu possa nos fortalecer sempre nos estudos, no aprendizado, na nossa vivência, para que possamos assim alcançar a tão almejada felicidade. Muito obrigado, Jesus, por tudo e que em Teu nome fiquemos em paz, em luz, em amor. Que assim seja. Bem, meus queridos, o que nos foi dado hoje, como trabalho, é da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis, da lei divina natural, que fala das leis naturais, leis essas que nos regem, que nos organizam, que nos conduzem no caminho do nosso Pai Celestial. E em seu capítulo 1, ele fala, vai explicar o que é a lei divina natural, e nós vamos estudar justamente a origem e o conhecimento da lei natural, como que se originou, como é que é esse conhecimento para a gente dessa lei, como é que funciona, Então, a gente tem aqui na primeira pergunta desse capítulo, dessa parte da origem e conhecimento da lei natural, que Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 619. Deus deu a todos os homens meios de conhecer sua lei? E a resposta ela é muito pontual. Os espíritos respondiam sempre de forma pontual e sempre esclarecedora. E quando ele faz essa pergunta, quando Kardec faz essa pergunta, ele justamente quer saber se essa lei é para todos, se todos têm o direito a conhecer essa lei, se todo mundo tem o direito de viver essa lei, E os espíritos respondem, que todos podem conhecê-la, basta querer, basta querer saber, se instruir. Quando a gente fala de doutrina espírita exige de nós estudo, conhecer essas leis, conhecer os nossos desígnios, saber por que estamos aqui, para que qual o objetivo, por que estar aqui, por que vivenciar sofrimentos, por que vivenciar tantas dificuldades, a gente precisa estudar, E como nós estamos dentro dessa lei, nós fazemos parte dessa lei, então devemos cumpri-la. Então, conhecer, os meios para conhecer, basta a gente querer. Basta a gente querer desenvolver esse conhecimento, buscar. A gente, para alcançar a felicidade, a gente precisa estar em dia com a vivência dessas leis, precisa estar em dia com essa vivência.
Então, a gente precisa realmente, né? Para conhecer, precisa querer viver, precisa querer vivenciar essa, essa lei, né? E ele fala, né, num trechinho aqui na explicação, ele fala que a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, uma vez que a cada nova existência sua inteligência é mais desenvolvida e compreende melhor o bem e o mal. Então, viu que bacana, né? A cada encarnação, a cada nova experiência na carne, a cada o novo retorno à vida carnal, a gente aprende mais um pouquinho. Porque a gente aprende tanto aqui quanto no plano espiritual. No plano espiritual a gente se instrui também, a gente estuda essas leis e a gente vem aqui com força, com mais força, para que a gente possa vivenciar isso melhor, né? Com o nosso semelhante, para consertar os nossos errinhos, né? E a cada encarnação a gente vai, né, aprendendo mais, né, sobre o bem, né, e o mal, e a gente vai percebendo que a gente precisa eliminar esse mal. Então, conhecer as leis divinas, conhecer as leis de Deus que regem todo o universo, faz parte do nosso processo evolutivo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente percebe que a gente precisa mudar, que a gente precisa modificar as nossas ações, as nossas condutas, né? Para que a gente possa realmente andar nessa lei, na linha reta, e chegar a essa felicidade que a gente tanto quer. Na pergunta 620, ele fala assim: a alma, antes da sua união com o corpo, compreende a lei de Deus melhor que depois de sua encarnação? E os espíritos, mais uma vez, respondem que essa compreensão depende do grau evolutivo. Então, a gente emenda a pergunta anterior com essa. O conhecimento vai nos dar a compreensão dessa lei. A compreensão dessa lei vai nos motivar a nos mudar. E essa motivação vai fazer com que a gente busque cada vez mais essa felicidade. E que para buscar essa felicidade, a gente precisa caminhar dentro da lei. Então, ao homem cabe conhecer, buscar, né? E basta também modificar. Então, nessa pergunta, se a alma, antes da união com o corpo, compreende a lei de Deus melhor que depois da encarnação, isso depende. Depende do grau evolutivo do espírito. Então, a gente percebe nisso aí que no nosso dia a dia, a gente precisa exercitar a nossa mudança, a nossa melhoria, né? A gente precisa exercitar isso, para que a gente possa cada vez mais interiorizar essa lei com mais força, com mais vontade, com mais alegria, com mais felicidade. E sendo grato a Deus, né, por isso, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda nessa lei, quanto mais a gente modifica as nossas ações, nos modifica, né, procurando ser melhores, melhor essa lei vai ficar. Então, vai ser indiferente estar aqui ou estar no plano espiritual, vai ser indiferente. Claro que no plano espiritual, as nossas emoções e sentimentos eles estão muito mais abertos, mais amplos, né, do que aqui limitados pela carne. Mas quando a gente já tem um certo grau de evolução, quando a gente já tem um processo melhor, né, de entendimento, mesmo aqui na carne, esses sentimentos eles ficam aqui perto da gente, né, e vão assim abrindo as asas, né, aflorando mais, né, e a gente sente isso, né, essa necessidade de ser melhor, né. Na pergunta 621, que eu acho uma pergunta linda e eu acho uma resposta mais linda, uma resposta curtíssima, né, com apenas 2 palavras, né. Na 621 ele pergunta: aonde que essas leis estão escritas, né? Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Somos filhos de Deus, né? Somos filhos desse Pai amoroso, generoso, que nos quer bem, que nos quer feliz.
Então, se somos filhos desse Pai maravilhoso, nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, nós temos também todas essas leis gravadas na nossa consciência, cabendo a nós, né, fazer com que elas floresçam, que elas cresçam, que elas desenvolvam dentro da gente essa capacidade de ser melhor, né? Então, todos nós temos escrito dentro da nossa consciência as leis de Deus, porque somos filhos desse Pai. E esse Pai muito amoroso coloca na gente todas essas leis, mas faz com que a gente vá descobrindo através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa boa vontade, né? A mudança requer força de vontade e boa vontade, né? Então a gente precisa realmente modificar, né? E quanto mais a gente melhora, mais essas leis vão se ampliando dentro da gente, vão desenvolvendo dentro da gente, né? Então é muito bacana, eu acho muito bacana, acho não, tenho certeza, é muito bacana isso, porque tudo depende de nós, tudo depende de nós, essa mudança, essa clareza dessas leis e a vivência delas depende única e exclusivamente da nossa força de vontade, da nossa boa vontade, né? Na 622, ele pergunta assim: Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Olha só, essa pergunta é interessante porque ela fala justamente de como essa lei foi sendo divulgada para nós, né, seres humanos, né, nesse momento de carne, né? E a gente sabe que ao longo da história, vários irmãos, vários espíritos reencarnaram, distribuídos em todo o globo terrestre, revelando essas leis. Mas essa revelação, ela foi dada em doses homeopáticas, de acordo com a evolução do povo que vivia nas regiões, né? Então, a gente vê aí, na construção da história aí, vários reveladores, né? Vários espíritos e outros espíritos também que não entraram na história, mas que também fizeram parte desse momento de revelar essas leis, né? De forma, né, bem pedagógica, vamos colocar assim, né? Alinhada à evolução de cada povo, de cada época, né? Mas realmente vieram muitos, né, revelar. A gente tem aí com mais identificação, a gente tem Moisés, que liberta o povo hebreu, que é o povo que vai dar origem, né, à questão do cristianismo, aquele povo rude, aquele povo difícil, mas que era o povo que estava mais preparado para receber um pouco dessa mensagem de Deus, de suas leis, de conhecer e começar a desenvolver, né? Moisés faz os 10 mandamentos, porque era um povo muito rude, que precisava de linha dura, né? E assim Moisés preparou todo aquele povo para que futuramente viesse quem? Jesus, né? Então a gente percebe que existe um encadeamento aí de ideias que estão assim adequadas ao povo da época, né? Então existem os seus reveladores, mas todos dentro daquela adequação da realidade de cada época. E depois de Jesus vem Kardec com o Espiritismo, que vem falar de tudo que Jesus trouxe e outras mais, né? Organiza todo o Pentateuco da codificação para que a gente possa realmente tomar posse, né, desse conhecimento e vivenciar esse conhecimento. Então os reveladores foram muitos, espalhados por todo o globo terrestre, para que pudesse realmente essa disseminação ser assim bem democrática, né, para que todos tivessem a oportunidade
de ter acesso a esses ensinamentos, né? Na 623, ele pergunta assim: aqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não fizeram com que se transviassem por meio de falsos princípios? Pergunta interessante. Muitos que vieram, né, revelar, né, esses ensinamentos, aqueles verdadeiros reveladores, eles eram inspirados por Deus e vieram trazer dentro das suas épocas, proporcionalmente ao conhecimento da época, do que se tinha nas épocas, né? Eles vieram trazer a palavra de Deus, né? Muitos que ali escutavam esses reveladores, né, eles acabavam o quê? E devido à sua inferioridade ainda espiritual, né, a ignorância, muitos deturparam e começaram a usar da interpretação própria, daquilo que mais convinha a cada um, ser também, entre aspas, né, um revelador, né? E na verdade não era assim, né? Os verdadeiros reveladores eram inspirados por Deus. Esses que deturpavam, que usavam da palavra para benefício próprio, esses não eram inspirados por Deus, né? Porque Deus quer o quê? Quer uma coletividade, quer para todos. Deus dá a oportunidade para todos, não é uma oportunidade individual, é um coletivo. Então aqueles que não pregavam esse coletivo e só viam o interesse próprio, esses realmente não eram inspirados por Deus. Os inspirados por Deus levavam toda essa mensagem para quem quisesse ouvir, né? E distribuía, divulgava, né? Botava a luz aonde passava. Então, os verdadeiros reveladores, eles são inspirados por Deus. Os que deturpam, nunca, né? Porque os que deturpam só pensam em si próprios, né? Em ganhar vantagem em cima de uma coisa que é tão cara, que é tão bonita e que nos conduz a bons caminhos, né? Mas eles usam em benefício próprio, né? De acordo com seus interesses. Então esses nunca são inspirados por Deus, né? Na 624 ele fala assim: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Aquele verdadeiro, aquele revelador, aquele que veio mesmo inspirado por Deus, né? Esse é um homem de bem. Esse é aquele espírito que veio com essa missão de trazer esses ensinos para toda uma coletividade, oportunizar para todos essas palavras, porque ele tem dentro dele a consciência de que esses ensinamentos, que essas leis vão conduzir o homem à felicidade. Então, o que ele já tem para ele como consciência, como caminho reto, ele quer para todo mundo. Ele quer arrastar a multidão com ele. Então, o caráter do verdadeiro profeta é isso, que ele é um homem de bem, ele é um homem do povo, ele é um homem da coletividade, ele é um homem que quer arrastar todo mundo para esse caminho de Deus, para esse caminho, para conduzir dentro das leis divinas, para que eles possam alcançar lá na frente também a sua felicidade. Então ele é um oportunizador, né, enviado por Deus para que pudesse trazer luz, trazer paz, trazer amor para a humanidade, né? A gente tem hoje figuras, né, que não são mais comuns, mas como Chico Xavier, né, Divaldo Franco, né? Temos Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, pessoas que viveram essa lei,
viveram essas leis, né? E praticaram isso, né? Com quem quisesse aproveitar. Então, esses são verdadeiros profetas, né? Que trazem a mensagem de Deus e divulgam, né? Aonde quer que eles passem, né? E isso é muito bacana. E nós temos, né? No nosso dia a dia a obrigação de cada texto, cada pergunta, cada lição que a gente estuda dessa doutrina maravilhosa, a gente tem a obrigação de amor. É uma obrigação de amor, é um ato de caridade divulgar, levar isso adiante, aonde quer que, mesmo que as pessoas não nos ouçam, que as pessoas não acreditem, mas o nosso exemplo, a nossa forma de falar, de agir, de pensar, principalmente de agir, né, vão fazer com que outras pessoas observem. E nessa observação, eles vão querer saber o porquê. Por que, que o comportamento daquele que divulga, daquele que leva essa palavra é diferente? Por que, que ele é uma pessoa feliz? Por que, que ele é uma pessoa que sorri? Porque quando a gente se toma conta de doutrina espírita, a gente quer sorrir sempre. Porque a gente sabe que o sofrimento é passageiro. A gente sabe que toda dor vai passar e que tudo tem um objetivo, tudo tem uma causa educativa, né? Então a gente acaba compreendendo isso e se tornando mais feliz, mais grato, né, por ter essa oportunidade, né? Na pergunta 625 ele fala assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O nosso guia e modelo, o nosso melhor exemplo, Jesus. Jesus veio aqui há 2025 anos, mais ou menos, trazer essa lei maravilhosa, apresentar um Deus bom, justo, Pai, um Deus de amor, um Deus que só quer a nossa felicidade, que nos cria para ser felizes. Então Jesus apresenta isso. Jesus foi criticado, foi colocado em xeque várias vezes, foi testado, foi crucificado. E em nenhum momento Jesus deixou de amar. Então ele é o nosso melhor modelo, melhor exemplo que passou aqui pela Terra. Tanto que Jesus é o nosso governador, é o governador do nosso planeta. Então Jesus, ele é esse modelo de bondade que nós precisamos ter. No momento da cruz, quando ele fala: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Que exemplo de amor por todas aquelas pessoas que estavam ali querendo a crucificação dele, que é trocado por um ladrão, né? É botado no meio entre dois ladrões, e o povo prefere Barrabás do que a Jesus. E ele, mesmo assim, ele ama infinitamente. Então ele é nosso maior modelo e guia. Ah, Marcelo, mas Jesus está tão longe. Jesus não está longe de nós. Nós que nos colocamos longe de Jesus. Toda vez que a gente melhora, que a gente dá um passo, que a gente modifica, que a gente bota mais alegria na nossa vida, bota mais Jesus mais próximo de nós, está aí. Ele está próximo de nós. Nós que precisamos chegar. Jesus está aí. Está aqui perto da gente. A gente que precisa se aproximar de Jesus, para que a gente possa viver melhor Jesus. Então que a gente tenha isso com muita certeza do nosso coração, que a gente precisa realmente olhar para Jesus como nosso guia e modelo e seguir os seus passos. Não estou fazendo apologia do fácil, porque não é fácil, mas a gente consegue, porque a gente tem a centelha divina dentro de nós. Então nós temos
amor, perdão, compreensão, indulgência, benevolência, compaixão, tudo dentro de nós, que precisa ser desenvolvido, né? E aí, tendo um guia, um modelo, a gente tenta, né, se orientar por esse guia e modelo. E não tem ninguém melhor do que Jesus, nosso irmão, que quer nos ver sempre bem, e que está sempre mostrando os caminhos para a gente. Então, que a gente precisa sempre lembrar disso, sempre lembrar de Jesus, em todos os momentos. Na pergunta 626, ele fala assim: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele tinham conhecimento deles apenas pela intuição? A gente até respondeu, né? Antes de Jesus, muitos vieram, porque esses muitos precisavam preparar o terreno. Deus não faz nada errado, nada errado. Tudo é certinho no seu tempo, né? Se não houvesse esses amigos espirituais antes de Jesus vindo para assim, arar a terra, né? Para poder a semente vir e dar bons frutos, Jesus não seria compreendido. O próprio Moisés não seria compreendido, né? Então, desde que o mundo é mundo, né, existem esses irmãos que vieram antes para preparar a terra, né, conduzir as pessoas já por um caminho de raciocínio, de reflexão, para que pudesse vir as fases, né, de mudança, de evolução espiritual, né? Chegou Moisés, já com o terreno preparado, com o povo hebreu, e depois de Moisés, né, veio, né, Jesus para trazer uma outra ideia de Deus, né, modificando o que Moisés conseguiu trazer em virtude da evolução do povo da época. E depois de Jesus, ainda vieram até chegar no Espiritismo. Então isso é muito bacana, porque as coisas são feitas dentro do seu tempo. E repito, tudo depende de nós buscarmos, de nós querermos evoluir, de queremos nos instruir. Quanto mais instruídos, quanto mais vivenciarmos essas leis, melhor estaremos. E existiu aí uma leva de amigos espirituais, né, que prepararam esse terreno até hoje para a gente. E hoje a gente tem a faca, o queijo todo fatiadinho, já espetado com os palitinhos e já colocado na nossa boca, né? Basta a gente mastigar e engolir, fazer a nossa parte. Nós já temos preparo espiritual suficiente para realizar essa grande transformação, que é a mudança do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós já temos a condição total de fazer essa mudança. A gente só precisa querer. A gente só precisa ter força de vontade, repito, e boa vontade, que a gente consegue, porque nós já temos condições. Nós já somos espíritos já numa condição que temos intelecto e também temos condição de modificar a nossa moral. Então a gente só precisa andar, olhar para trás, ver todos esses exemplos maravilhosos que temos aí ao longo da história do mundo, né? E pegar a nossa enxada e começar a arar a terra também, e jogar a semente, e lançar a semente, para que em terra boa, para que possa dar bons frutos, para que possa dar boas árvores, né? E essas árvores deem bons frutos, esses frutos possam chegar a outros lugares, a outras terras, né? E assim a gente vai propagando essas leis divinas, né? Para todos, né? É assim que a gente constrói felicidade, é assim que a gente constrói amor, né? Na pergunta 627,
Ele fala assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Jesus nos trouxe a ideia de um Deus bom e justo, de um Deus amoroso. Trouxe as informações que o povo da época conseguia assimilar. Trouxe algumas novidades, mas não pôde dizer tudo. Então, nessa caminhar após a passagem de Jesus aqui, muitos ainda vieram, muitos. Nós temos aí na história Francisco de Assis, uma criatura que, né, que largou tudo, todos os bens materiais para seguir Jesus. Os próprios discípulos, né, que foram cada um para um canto para levar essa mensagem do Cristo. Né? A gente sabe que no meio do caminho houve muitas deturpações, muitas saídas do caminho, mas foi dado, né, toda a semente, foi dada as sementes, foi dado a terra para ser jogada essas sementes. Algumas terras não foram boas, né, mas outras foram boas. E hoje a gente tem doutrina espírita para esclarecer a gente de tudo que a gente necessita. E o que a gente tem hoje de informação é o suficiente para que a gente possa nos transformar. Ou pelo menos ter um norte, um caminhar melhor. Basta a gente querer. Né? Então, graças a Deus, Deus nunca está parado. Ele está sempre oportunizando, através dos seus amigos espirituais, através dos seus mensageiros espirituais, né? Ele está sempre colocando aí a gente no caminho melhor. A gente só precisa ter olho para ver, ouvido para escutar, né? E a gente achar o caminho melhor, né? E na pergunta 628, que encerra essa parte, ele pergunta: por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? De certa forma, ele responde assim no trechinho e fala assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso se habituar a ela pouco a pouco, de outro modo fica-se deslumbrado. Olha que pergunta interessante. E a resposta mais ainda. As coisas, gente, não são dadas de qualquer jeito. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Quando aquele povo, quando aquela região está preparada para receber. Deus não faz nada, não tem uma folha que não caia da árvore que Deus não saiba. Então Deus sabe qual o momento para essa mudança, qual o momento para dar mais informação, mais conhecimento. Não é isso? Então, tudo a seu tempo, sem pressa. A gente precisa ainda exercitar dentro de nós várias coisas. A gente precisa mudar orgulho, egoísmo, vaidade. A gente precisa resolver essas coisas da gente. A gente precisa aprender a amar, precisa aprender a perdoar. Então vamos dando um passinho de cada vez. Não vamos botar a carroça na frente dos bois. E vamos estudar a doutrina espírita, gente. Vamos nos instruir, vamos se alimentar dessa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos dá carinho, que nos abraça em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis. Que quando a gente se apodera dessas lições, a gente adquire compreensão da nossa condição. Então, meus irmãos, estudemos, busquemos conhecimento, busquemos nos aprofundar na doutrina espírita,
para que a gente possa entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e qual o nosso objetivo maior. E a gente sabe que o nosso objetivo maior é amar. Fora da caridade não há salvação. Então que possamos fazer desse movimento de aprendizado, de instrução, um momento onde a gente faça a nossa transformação. E que a gente acredite que a espiritualidade está sempre olhando por nós. Sempre teremos as nossas intuições dos amigos espirituais nos conduzindo para o melhor caminho. Sempre teremos ao nosso lado pessoas que nos mostram muitas vezes o que é certo e o que é errado, né? São todos amigos, todos são espíritos que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar. Mas a nossa transformação, cada um vai fazer. Cada um vai ter o seu momento de despertar. Cada um de nós terá esse momento de despertar e conduzir a nossa vida em linha reta dentro das leis divinas. Muita paz, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês imensamente. Traga muita vontade de querer conhecer a doutrina espírita, de querer praticar a doutrina espírita, vivenciar essa doutrina. Que Deus possa dar essa força, essa coragem. E vamos aproveitar então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus imensamente por essa oportunidade. Que Deus possa nos dar sempre a coragem, a força, a perseverança para não desistir nunca e batalhar para a nossa evolução, pela nossa felicidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, a todos esses amigos espirituais que estão sempre nos intuindo, nos conduzindo para o melhor caminho. Fiquemos em paz, em luz, em harmonia. Obrigado, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Fiquem em paz, irmãos. Muita luz e muita sabedoria para cada um de nós.